andamento na mensagem que nós colocamos aqui, nessa série, nesse mês de março. Cadê? Põe aí, meu filho, me ajuda. Agora, hoje você vai ficar esperto, hein? É tu de novo. Bora ministrar junto. Eu, tu e o Arthur, e o Espírito Santo. O John. Amém. Então, o tema da nossa mensagem, a série é o seguinte: Jesus está voltando e você está sendo... Vira para o seu irmão e diga para ele: Jesus está voltando e você está sendo avisado. Aí depois você faz assim uma cara de profeta e fala assim: não diga que eu não te avisei. Se você quiser ficar na ignorância, você pode ir embora agora. Agora, se você quer conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor está preparando a sua igreja para o grande dia, você não será mais inocente. Amém? Quem sabe você não estará vivo na questão do grande dia do arrebatamento. Mas Jesus pode voltar para você em particular, no seu arrebatamento particular. Entende? Você não sabe o dia de amanhã. É por isso que nós falamos que você tem que se preparar como Jesus voltasse agora, hoje. Você não sabe a sua senha. Entendeu? Você não sabe quando Ele vai te chamar. Então, esteja preparado. Tá? Só vou pedir a ajuda dos obreiros aí, para que cesse a circulação, que eu tenho TDAH. Tudo agora é TDAH, gente. Tá bom. Quem viu de casa? Você viu de casa? Se você não estava aqui, e se você estava em casa e não viu de casa, você está em pecado. Tem que acompanhar o culto, irmão. Tem que ver o culto. Os pastores das outras congregações, pastor Washington, pastor Elílio, pastor Rodrigo, Joabe, no outro dia, depois eles veem a ministração. Quero saber o que o meu pastor está falando, para onde ele está indo. É muito importante, por isso que o canal do YouTube está aí, tá? Um beijo aí no coração de vocês também, que eu sei que vocês vão ver essa mensagem depois. Tá bom? Então, a série é Jesus está voltando e você está sendo avisado. E nós falamos no último encontro que nós tivemos sobre alguns pontos. Qual foi o primeiro ponto que eu falei? Primeiro ponto. Isso, cuidado com a sedução, cuidado com a distração. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu já percebi, irmãos, que todas as vezes que nós vamos falar da volta de Jesus, e quando nós falamos sobre alguma coisa relacionada à distração, parece que o diabo ele quer mais distração ainda, entendeu? É uma nação, né? A gente está em casa, a gente não vai no banheiro tanto como a gente está na igreja. Quero curar aí os seus rins aí, em nome de Jesus. Então para um pouquinho, né? Então a distração, porque você não pega, você não consegue captar. Então tenha cuidado com isso. Quando nós falamos de dinheiro, toda sedução não é só uma sedução sexual. É uma sedução também relacionada ao dinheiro. Até o amor ao dinheiro é pecado. Nós falamos sobre o que é sedução, que são características de pessoas que têm amor próprio, interesse próprio. E muitas das vezes o interesse próprio está voltado, mesmo sendo amor, às coisas que não são de Deus. Os seus interesses são mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Então precisamos ter esse cuidado com a sedução e a distração. Entende? O segundo ponto que nós falamos foi sobre o quê? Sobre... você estava aqui nada, gente. Esfriamento da igreja. Igreja de Laodiceia. Falamos que o esfriamento, a mornidão da igreja não se dá com alguém que está entrando na igreja agora e está se aquecendo, mas se dá daquele que era quente, está se esfriando. A mornidão é isso. Aquele que era aleluiado, um homem de Deus, uma mulher de Deus,
e pelas concupiscências de tudo que acontece, e pelos nossos olhos, e pelas concessões que foram liberadas, o nosso amor está se esfriando. Né? Ó, o diabo diz, não é bem assim. Não, mas está escrito, não, mas não é bem assim não. Lembra? Foi lá no Éden. Não, não é bem dessa forma. Então precisamos ter cuidado com isso. O terceiro ponto, nós falamos sobre o quê? Sobre arrependimento. Sobre essas esferas há também uma situação de nós nos arrependermos. E aí nós falamos sobre colírio nos olhos, lembra, amém? Vestes brancas. E o quarto ponto, nós falamos sobre intimidade. Pastor Nascimento, ele preparou um e-book dessa mensagem. Depois nós vamos dar para vocês aí. Não sei como é que vai fazer, mas está muito legal, né? Nós preparamos um e-book da primeira série. Tem 26 páginas. Ficou bem legal. E aí você vai poder remoer novamente essa mensagem. E aí a gente parou na intimidade, né? Na intimidade de João, entendendo, irmãos, que o grupo de relações que as pessoas tinham com Jesus, não era Jesus que fazia. Amém? Jesus não ama mais um do que o outro. Não, é o nível de que você se relaciona com ele do que o outro. Então, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais amado você é, mais amor você tem, mais cristão você é, mais com Cristo você se parece. E aí nós temos categorias de pessoas que se relacionavam com Jesus. Primeira categoria, quem sabe quem é? Ninguém sabe. A multidão era a primeira categoria. E essa multidão, ela só queria pão e peixe. Só queria se alimentar. Só queria coisas naturais. Só queria a terça da bênção. Só queria a cesta da campanha dos 7 dias. E aí eu pego a muleta, eu faço tudo que for preciso fazer. Pego sal grosso, pego um monte de coisa. Porque eu só quero a bênção. Eu não quero relação com Jesus. Eu não quero os pés dele, não. Eu só quero as mãos. As mãos que me abençoam. Então esse era um grupo. O segundo grupo de pessoas eram os 70 discípulos de Jesus. O terceiro nível de relações que as pessoas tinham com Jesus eram os 12. Amém? Dos 12, tinha 3. Dos 3, tinha João, que era o discípulo, que a Bíblia chama de amado. Era um que era mais próximo de Jesus ali, mais perto de Jesus. Então, nesse grupo de relações, quem é você? Multidão, que quer só pão e peixe, cura, libertação, milagres, prodígios? Ou você é aquele que deita no coração de Jesus e ouve as batidas do coração do Mestre? Ou você é aquele que quer se relacionar com Jesus, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é? Amém? Ele é. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o Todo-Poderoso. E por isso, irmãos, eu amo Ele. Porque Ele me salvou, amém? A salvação, irmãos, é algo que Jesus te deu. E aí Ele me amou primeiro. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a mesa. Nota-se que João, capítulo 13, João capítulo 13, a partir do versículo 26, eu fiz toda uma ensinação aqui, né, teatral. Cadê a Sinara? Está aí? Ah, está lá atrás. E aí, quando Jesus, irmãos, antes da crucificação, Ele teve uma ceia com seus discípulos. Ele teve um momento de mesa com eles. Ele chamou os 12
Eles entraram, quem sabe, em uma casa, uma sinagoga, e aí Jesus estava, preparando a ceia ali para os seus discípulos. E aí diz as Escrituras, no livro de João, no capítulo 13, no versículo 21, bora 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem seria ou do que ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus, ou no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez o sinal a este para que perguntasse: de quem ele está falando? De quem ele se refere? E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? De quem o Senhor está falando? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. O deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, e após o pão que Jesus tinha dado a Judas, diz as Escrituras: entrou nele Satanás. Diga comigo: entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-os depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito que lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, ou era o tesoureiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Aqui é interessante a gente entrar em uma questão daquilo que o próprio Jesus dá uma informação a João. E aí a gente percebe, irmãos, que quando o próprio Judas come do pão, e a simbologia do pão é o corpo de Cristo também, é a presença manifesta de Cristo. Então, quando Judas come do pão, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. E quando Satanás entrou em Judas, não houve nenhum tipo de exorcismo. Os libertadores que sabem aí, vão entender o que eu estou falando. Não houve a entrada de Satanás no nível 4, no nível 5. Satanás entra em Judas, o próprio Cristo percebe que Satanás entra em Judas, faz o que você tem para fazer. Os discípulos que estavam ao redor de Jesus não entenderam, porque ele não ficou exorcitado numa questão de manifestação completa. Quem é você? De onde você vem? Não sei o quê, Não houve nenhum tipo de entrevista de Jesus para com esse homem. Nenhuma. E por que na verdade, Satanás entrou em Judas? A gente sabe que Judas era o filho da perdição. Eu acredito, na minha linha filosófica ou teológica, queira você entender, que até, quem sabe, Judas caminhou com Jesus para dar alguma oportunidade para Judas, para que Judas, de alguma forma, pudesse se arrepender dos seus maus caminhos. Mas Judas escolheu Mamon. Judas escolheu as coisas que tiravam o foco de Jesus. A Bíblia diz que, na verdade, quando Satanás entrou em Judas, Judas tinha uma questão de um caráter deformado. Se nós formos lá em João, no capítulo 12, e nós vamos perceber qual que era a tentação de Judas. João capítulo 12, no versículo 4. Essa era a tentação de Judas. Versículo 3, vamos lá do 3, no início. Diz assim, versículo 3, 12, 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ou de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com seus cabelos. Até aqui, bora lá.
E a casa encheu-se com fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Judas já questiona ali a própria Maria, e quem sabe dá uma alfinetada em Jesus. Cara, jogando dinheiro fora. Porque este bálsamo perfumado não foi vendido, tá? Versículo 6. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Ou seja, como todo mundo sabe, Judas era o tesoureiro, amém? Então, na verdade, Judas, ele já tinha uma falha no caráter. Judas já tinha uma questão de uma concessão aberta, de um portal aberto, para que o inimigo pudesse entrar nele e de alguma forma podê-lo seduzi-lo, amém? Seduzi-lo, para que de alguma forma ele pudesse ser o traidor. E aí eu quero tomar aqui essa informação de Judas, e eu quero trazer para vocês o livro de Efésios, do capítulo 4, no versículo 27 ao 29. E aí, o que nós não podemos de forma nenhuma, caminhando e trilhando esse caminho em rumo à salvação, em rumo a ter uma vida eterna, é perder a nossa salvação. O versículo 13, antes de nós lermos aí, de Mateus capítulo 24, diz assim, que nós não devemos perder a salvação, mas aquele que continua firme, constante, perseverante, a Bíblia nos respalda e nos dá uma garantia de salvação. Então a permanência, a firmeza, a constância e a perseverança vai te levar a chegar ao nível de ser salvo. Amém? Por que então, na esfera de Judas, ele não foi salvo? Porque, de alguma forma, Judas tinha amor ao dinheiro. Muitas das vezes, quem sabe, nas comitivas que Jesus fazia com seus discípulos, em qualquer parada ou qualquer conferência que Jesus fazia, ou algum lugar que ele curava, quem sabe Judas via algum valor em alguma mesa e Judas, caixa 2. Roubava o dinheiro. Quem sabe, até mesmo algumas pessoas começaram a dar oferta para Jesus, por ele ser o tesoureiro, então tinha oferta, amém ou não? Quem sabe Judas fazia caixa 2. Ele pegava a oferta e ele embolsava a oferta. E aí, o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. O que o Judas fez? Deu lugar ao diabo. Essa vida de sedução, essa vida de distração, você, muitas das vezes, está dando lugar ao diabo. Por isso que a questão do arrependimento e de se arrepender é voltar à origem. Porque quando Judas, ele vendeu Jesus, e ele pegou moedas, e aí quando ele foi devolver essas moedas, ele jogou essas moedas, e ele foi se enforcar. Muitos de nós fazemos isso hoje. Nós somos feridos, pessoas nos ferem, nós ferimos pessoas, mas ao invés da gente fazer o caminho de volta, pastor Washington, e nos perdoar uns aos outros, nós vamos para o quarto escuro da depressão. Nós vamos para o quarto escuro e ali o diabo fica te massacrando. Você não é ninguém, você não é isso, você não é aquilo, não sei o quê, ninguém te ama. Não. Sendo que na esfera do caminho você precisa só fazer o caminho de volta e pedir perdão. O que Judas não entendeu é que de alguma forma, quem sabe, penso eu, que a salvação era para todos, amém ou não? Mas ele deu lugar ao diabo. Ele tinha amor ao dinheiro. Ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele viu tudo que Jesus fez. E por que esse cara não se converte? Satanás entra em Judas.
Judas não fez, de fato, tudo consciente. Ele deu lugar ao diabo. E a Bíblia está falando, Paulo está falando assim, ei, assim como aconteceu com Judas, pode acontecer com você, e você pode perder a salvação. Não dê lugar ao diabo. Aí o versículo 28, a partir do 28 ao 29, ele vem dando uma direção para aqueles que estão dando lugar ao diabo. E aí você não pode dar mais lugar ao diabo. Por quê? Diz as Escrituras: aquele que furtava, não furte mais. Antes, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover o quê? Edificação. Para que dê a graça aos que a ouvem. Então aquele que furtava, aquele que mentia, aquele que adulterava, aquele que fazia as obras da carne, não faça mais. Até mesmo a questão de você sentar para edificar, edifique. Que saia dos seus lábios cânticos, salmos e hinos espirituais. É isso que o bom cristão tem que fazer. Não dê lugar ao diabo. O diabo, irmãos, nosso adversário, ele está todos os dias rodando e rodeando para que você venha praticar as obras da carne, para que você se torne inimigo de Deus. Nós somos ou amigo de Deus ou inimigo de Deus. Se tornamos inimigos de Deus quando nós queremos levar as nossas vidas com os nossos deleites, com os nossos prazeres, os nossos desejos momentâneos da vida. Mas Paulo já disse: não dê lugar ao diabo. Não furte, não minta, não faça isso, não faça aquilo. Não, pastor, é lei demais. Isso já passou, é do Antigo Testamento. A Bíblia é a mesma até hoje, irmãos. Se na Bíblia estivesse escrito que Jonas tinha engolido a baleia, ou o peixe grande, como vocês queiram, que depois a pessoa vai me parar assim: pastor, não era baleia não, viu? Era peixe grande. Vai para lá. Pastor, não é maçã não, viu? A Bíblia não diz que era maçã não. Que era a essência do Evangelho. Se era peixe grande, se era... Qual é o peixe maior que tem? Cadê o pescador aqui, o Giovanni? Sempre. Pois é. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o que nós não podemos fazer é que Judas fez. E Judas perdeu o quê? A salvação. Por causa de um deleite, por causa de um prazer, por causa de coisas momentâneas. Aí versículo, bora lá. Tem mais? E não entristeça quem? O Espírito Santo de Deus, no quais estais selado. Sabe o que é selado, irmão? Carimbado. Amém? Para o dia da redenção. Quantos salvos nós temos aqui? Amém? Porque, irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, nós teremos luta, labuta, sabe? É dor. Mas um dia Ele nos tomará. Amém? A Bíblia diz que Ele já foi na frente para nos preparar um lugar. Mas assim como diz uma canção muito antiga, fala assim, que lá naquele lugar não haverá mais dor, nunca mais choro, nunca mais. Se tivesse nos céu, irmãos, a alegria que eu tiver de ter uma multidão de gente assim, cara, eu acho que vou sair procurando o pastor Walsh, o pastor André, cadê os caras, moço? Cadê o povo? Quero ver, eu quero dar um abraço. Chegamos, irmão, hein? Estamos aqui. Mas o fato é, e é verdade, que nós não podemos, de alguma forma, estando nesse mundo ainda,
esquecermos da palavra que não foi dada. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, meu irmão. Nós precisamos concordar com isso. A igreja precisa concordar com isso. E aí, quando nós falamos sobre o versículo 14 de Mateus capítulo 24, a Bíblia cita que o evangelho o evangelho do reino, e esse evangelho será pregado em testemunho a todos, ou a todas as nações, povos e línguas. Então virá o fim. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 14, 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu estava conversando com meu pastor e eu questionei ele, fiz algumas perguntas para ele. Porque eu já entendi sobre os 3 evangelhos, mas eu quero que você entenda que um evangelho é o evangelho real. Não existe 3 evangelhos, tá bem? Amém? Esse evangelho do reino, ele é pregado em todo o mundo. E quando nós falamos sobre o evangelho, e nós podemos aqui de alguma forma colocar o evangelho da graça, do reino e o evangelho eterno, tendo nota que só existe um evangelho, amém? Contudo, quem prega, ele, quando ele é pregado, ele muda a perspectiva. O evangelho eterno é desde o princípio, primeiro ponto, o evangelho eterno, ele é desde o princípio, pregado pelos anjos e pela criação. Abre aí em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Foi o primeiro e será o último. O evangelho eterno, ele é desde o princípio, pregado pelos anjos e pela criação. Esse é o evangelho eterno. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Amém? E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Esse evangelho eterno, ele é pregado pelos anjos desde o princípio. O evangelho da graça, o segundo ponto do evangelho, é o ministério revelado por Paulo, pregado pela igreja durante a dispensação da graça, chamado de tempo dos gentios. Esse é o evangelho da graça. É o ministério revelado a Paulo e pregado por nós, pela igreja. Para a gente tomar nota, Efésios capítulo 3, versículo 2, Romanos capítulo 11, versículo 25, e Lucas 21, 24, vai falar sobre o evangelho da graça. Efésios 3, 2 diz assim: se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que aos gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Romanos 11, 25 diz assim: o Evangelho da graça, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Perdão, 11, 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não resumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim,
como Israel será salvo, como está escrito de Sião, virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quando o evangelho são inimigos por causa de vós, mas quando a eles são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Lucas 21, 24. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Só até aí. Esse é o evangelho da graça, ministério revelado a Paulo e pregado pela igreja. O evangelho do reino é o evangelho pregado pelos 144 mil durante a tribulação. Haverá um avivamento judaico e os judeus vão reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus. Esse será o ministério, o evangelho do reino. Conclusão nesses três ministérios, nesses três evangelhos. O primeiro, Jesus o Criador de todas as coisas, Senhor de tudo. O segundo, Jesus o Salvador se revelou e revelou o seu grande amor. E o terceiro, Jesus o Cordeiro de Deus, cumprindo toda a lei. Amém ou não? Nós estamos falando de um evangelho a qual foi pregado pelos anjos, foi pregado e revelado por Paulo e pregado pela igreja, aonde o evangelho do reino será pregado pelos 144 mil. Mas eu quero me ater aqui um pouco mais em Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Eu quero ler 3 textos aqui para a gente caminhar para o final. Tiago capítulo 4, do 1 ao 10 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que que nos vossos membros guerrearam? Não guerreiam, né? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. A minha questão aqui está ligado mais aos nossos deleites. Os deleites é o quê? Desejos, prazeres, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis vós que... Volta lá. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou somos amigos de Deus, ou somos inimigos de Deus. E o que nos afasta de Deus são os nossos deleites, são os nossos prazeres. Tudo isso vai nos afastar da salvação. Tudo isso vai nos afastar de Jesus. Tudo isso nos leva ao nível de uma vivência totalmente carnal. Sejam pacientes, fortaleçam o seu coração, seja amigo de Deus e inimigo do mundo.
Não tem como você jorrar duas fontes, irmãos. Não tem como. É como você pegasse um copo desse aqui, cheio de água, limpa, pura, cristalina. Eu pegasse uma seringa e eu fosse no esgoto. Eu só puxasse uma só. E aí eu colocava só uma gota aqui. Quem beberia dessa água? Hã? Alguém beberia dessa água? Porque mesmo sendo 90% de água, quem sabe, que era pura e cristalina, ela se tornou suja, ela se tornou poluída. Por isso que a Bíblia, irmãos, é muito inteligente ao dizer, é muito clara ao dizer, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é bem assim. Não, para que são tão religiosos? Não ser tão religiosa, ser tão religioso. Irmãos, percebe? Aqui não tem casal que fala isso não. Só em outro país. Mas você percebe que a maioria das vezes que as pessoas falam isso com seus cônjuges, ele não tem vida de oração, ele não tem práticas espirituais, ele não jejuma. Todo marido ou toda esposa que joga na cara da esposa que você é uma religiosa, é porque ele não faz o que você faz. E aí, para ele justificar, ele joga que você é uma religiosa. Antes você fosse um religioso, antes você praticasse as boas obras, antes você bebesse da água cristalina que Deus dá. A matemática de Deus é simples, irmão. Ou você é, ou você não é. O caminho, ele é curto. A porta, ela é estreita. Mas a Bíblia está falando aqui em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 10. Passa lá para mim. Pode passar. Sujeitava-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo. E ele... Quando que o diabo vai fugir de você? Hã? Agora nós estamos pregando juntos. Às vezes você quer dar carteirada no diabo, irmão. Ei, eu sou filho do Todo-Poderoso. Sujeitava-vos a vós. Sujeitava-vos a Deus. Primeiro é a sujeição a Deus. E como que eu me sujeito a Deus? Obedecendo, honrando a Ele. Eu me sujeito ao Senhor. Eu me sujeito à sua soberania. Eu sou sujeito ao Senhor. Então, portanto, sujeitavos, pois, a Deus, resistia ao diabo e ele vai fugir de você. Versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se ao vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos... Esse é um texto que a gente fala muito errado. Às vezes a pessoa está sofrendo ali, né? Aí a pessoa ainda vem querer dar uma palavra, né? Não, moço. Os humilhados serão exaltados. Às vezes você está humilhado, alguém te humilhou. Não esquenta não. Os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Se você se humilhar, não diz a canção? Se eu me humilhar diante do... Aí a canção está certa. E aquilo...
Nessa canção tem alguém se exaltando? Você vê que a canção toda é se humilhando. Tudo é levado a Ele, tudo é conduzido a Ele. Primeiro a gente tem que se humilhar, para que Deus um dia nos exalte. E a exaltação que vem, irmãos, é para a glória dEle. Toda exaltação que vem no seu nome, no nome da igreja, no nome de alguma coisa, aonde Deus vai colocar o seu nome, é para a glória dEle, sempre para a glória dEle, sempre para a glória dEle. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 18. Mas eu quero pegar só o texto aqui que diz assim, ó: antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo que essa promessa... Não, onde está a promessa da sua vinda? Tipo assim, você falou tanto que Jesus iria voltar, Jesus não voltou até agora. Pessoas vão zombar de você, vai perguntar: onde está o teu Deus? Onde está o teu Jesus? Onde está a promessa da vinda do Filho do Homem? Mas eu sei, irmãos, que esse dia chegará. Amém? Esse dia vai chegar. Mas enquanto esse dia não chega, seja ela para o arrebatamento da igreja, seja ela em particular para você, eu quero te dar um alerta. Sujeite a Deus. Sujeite a Deus. Nós temos falado muito sobre as práticas espirituais nessa casa. Que esse ano de 2024, como foi o 2023, seja diferente para você. Que você volte a praticar as práticas espirituais no seu lar, na sua casa, na sua família. Que a Santa Ceia seja também um memorial na sua casa. Eu falei hoje pela manhã, as refeições da minha casa, todas elas, nós oramos. Hoje quem estava lá na minha casa é o Ian. Falei: Ian, você vai orar hoje, Ian. E todas as vezes que a gente nos reunir, a gente tem que fazer isso em memória do Senhor também. Não é só aqui na igreja. Ele não falou que precisamos fazer isso em memória dele todos os dias? Então até na sua casa, com a sua mesa posta, com a sua família na mesa, Senhor, eu te dou graças, eu te louvo. Eu faço isso em memória do Senhor também. Jesus está, irmãos, à porta. Ele está batendo. Ele está falando: deixa eu entrar. Deixa eu cear com você. Quantos querem cear com Ele? Ele está batendo na porta do seu coração. Quem sabe você sabe fazer muitas coisas já sem Jesus. Quem sabe você já tem muito dinheiro e não precisa mais de Jesus. Ei, quero te chamar a atenção. Jesus ainda é na sua vida a pedra angular. Jesus ainda é na sua vida a maior referência que você precisa ter. Não se engane, não seja seduzido, não se distraia com coisas pequenas, ou até mesmo coisas grandes. O Senhor está à porta e Ele está pedindo para entrar novamente. Eu quero cear contigo. Ceie comigo. Abra a porta do seu coração. Vamos nos preparar. Não vamos entrar na sedução e na distração. Sansão, ele foi morto porque se distraiu, seduzido por uma mulher. Isso, irmãos, naturalmente falando, pode ser que a sua vida esteja perdida por causa de uma distração. Segredos que você não deve revelar a ninguém.
O inimigo da nossa alma está ao nosso derredor, nos procurando, para que possamos perder a salvação. Pastor, mas perde mesmo? Se nós, de alguma forma, não perdesse a salvação, a Bíblia não falaria sobre constância, perseverança e firmeza. Sede, pois, firmes, inabaláveis, constantes. Ele está falando da perca da salvação, de uma herança, de um reino. Amém? Você entende isso? Então vamos seguir, vamos romper. Amém? Em todo momento, olhando para o alvo, para o autor e consumador da fé. Que sejamos como os discípulos foram. Quem sabe você pode ser um Pedro antes da ressurreição de Jesus. Porque Pedro era um antes da ressurreição, mas Pedro, irmão, depois que Jesus se encontrou com ele, a vida de Pedro foi transformada. De Paulo, de Tiago, de João, temos modelos, sabendo que o nosso modelo maior é Cristo, mas temos modelos humanos também, como esses homens caminharam, seguiram a carreira, guardaram a fé. Amém? Fiquemos em pé, no nome de Jesus.